Prosseguindo, agora nós teremos uma conversa, um diálogo interfilosófico e religioso com o tema espiritualidade e fraternidade multiespécie. E para isso, para conduzir esse diálogo aqui com vocês, nós convidamos Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Geraldo é autor, editor, palestrante e comunicador espírita. Por favor, fique à vontade. Convidamos também Márcia Rosenwald, membro da Sociedade Teosófica no Brasil, advogada, palestrante, especialista em direitos dos animais, tutela e políticas públicas. Minha xará, fique à vontade. Chamamos também Paulo Jordão, Sri Gopinatha Das, técnico ambiental, instrutor de Hatha Yoga, palestrante na área de filosofia ancestral do yoga e coordenador do projeto Food for Life, DF Alimentos para Toda a Vida. Por favor, venha, fique à vontade. Participaria de forma virtual o Paulo César, padre atuando no Rio Grande do Sul, escritor e ativista vegano. Contudo, por alguns problemas, ele não pôde participar, mas encaminhou vídeos que nós assistiremos durante a nossa conversa. Então, por fim, para mediar esse diálogo, nós recebemos Leandro Monteiro, que já esteve aqui mais cedo, também integrante do movimento MOVE, designer, ilustrador, artista plástico e presidente do Grupo Fraternal Francisco de Assis, em Mineiros, Goiás. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui hoje. E para justificar o nosso tema, eu gostaria de fazer uma pergunta antes da gente apresentar os nossos companheiros aqui. Do que é que nós somos feitos? Qual seria a essência do ser humano? Será que a gente poderia usar uma palavrinha de 4 letras chamada alma? Será que a alma definiria do que nós somos feitos? Qual é a nossa essência? E se a gente pensar na alma, nós vamos pensar o conceito de espiritualidade de uma forma mais ampla e poderíamos entender que a espiritualidade é uma condição não só dos humanos, mas de todos os seres que habitam o planeta e até do próprio planeta? Não poderíamos falar de alma da terra, alma dos animais, alma das plantas, das montanhas e de tudo o que compõe o cenário do qual nós fazemos parte? Pensando sobre isso, e pensando sobre como nós espíritas temos tratado esses assuntos, nós pensamos em promover esse diálogo com outras filosofias, para entender também como é que eles pensam a respeito dessas questões da espiritualidade e da fraternidade multiespécie. Então nós temos hoje aqui conosco um representante do movimento Hare Krishna, o nosso querido Gopinatha Das, falei certo? Temos a nossa querida Márcia Rosenwald, que representa a Sociedade Teosófica Brasileira, e o nosso pouco conhecido Geraldo Campetti, para representar o nosso querido movimento espírita. Então eu gostaria de passar a palavra para eles, para que eles se apresentem e também falem um pouquinho sobre o que é o movimento que vocês vieram, a filosofia e a religião que vocês vieram representar hoje aqui. As damas primeiro. Pode, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Eu fui convidada, agradeço muito a organização do evento. Eu conheci esse movimento no final do ano passado, o MOVE. Foi o Roberto Caldas que entrou em contato comigo. Eu havia falado sobre o tema, abordado essa questão dos direitos dos animais em uma live na Sociedade Teosófica, e ele entrou em contato e a partir de então eu venho acompanhando esse trabalho e fiquei muito feliz desse congresso ser aqui em Brasília, eu poder participar. Inclusive eu moro aqui bem perto aqui. Bom, pessoal, eu sou membro da Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica é uma sociedade de livres pensadores e existem 3 objetivos principais na Sociedade Teosófica. Esses foram os objetivos pelos quais ela foi criada lá no ano de 1875 por Helena Petrovna Blavatsky e outros fundadores. Que o primeiro dele justamente tem muito a ver com o tema de hoje, que é a fraternidade universal entre todos os seres.
E aí a gente inclui todos os seres, homens, mulheres, seres visíveis e invisíveis, e também, claro, os animais. A gente também aborda a questão da fraternidade entre homens e anjos. E a sociedade teosófica, ela parte de um princípio, a teosofia, se parte de um princípio de que esse mundo manifestado, do qual nós conhecemos e visualizamos, ele é visto não como uma força e matéria, mas como vida e consciência. Ou seja, tudo tem vida, tudo tem consciência, e se tudo tem vida, existe uma lei de evolução, onde todos nós estamos nesse processo, todos os reinos também estão. Ou seja, esse plano divino, essa centelha divina, que a gente pode chamar de Logos, de Deus, do que vocês preferirem, do mundo espiritual, ele desce de um plano sutil para o denso, passa por todos os reinos, vai passar pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo humano, até voltarmos à casa do Pai. Então, o ser humano, ele tem muita responsabilidade com tudo que nasce aqui na Terra, tudo que vive aqui, porque nós somos os instrutores. Nós já estamos, já obtivemos, já estamos, recebemos um quinto princípio que a gente chama mental, que dá a nós esse poder de discernimento, de escolher, de ter um livre-arbítrio, enquanto os animais não, eles estão nesse processo. Apesar deles terem alma, deles pensarem, deles sentirem dor, deles serem seres sencientes. Então nós, seres humanos, temos um papel muito importante, que é de instruir e colaborar com a evolução dos demais reinos. E por isso, para a gente é muito caro esse tema do vegetarianismo, do direito dos animais, porque isso é, para a gente, fundamental na sociedade teosófica. Não que sejamos uma sociedade vegetariana, mas, a partir do momento que a gente toma conhecimento dessa realidade, como diz uma ex-presidente da sociedade teosófica, não há outro caminho a seguir. E essa temática para a gente é muito importante. A gente tem alguns canais que a gente realmente discute isso. E assim, em síntese, só para introduzir, seria minha primeira reflexão, para vocês só entenderem o porquê da gente estar tão vinculado a essa ideia do vegetarianismo. Obrigado, Márcia. Vou passar aqui o microfone para o Gopinatha, para ele também se apresentar e falar um pouquinho do que é o movimento Hare Krishna. Bem, então, primeiramente quero agradecer pela oportunidade, pelo convite em estar aqui e contribuir com esse diálogo, né? Trazer essa perspectiva da cultura védica, que é uma das culturas mais antigas da humanidade, se não a mais antiga, como tem muitos indicativos, né, para isso. E nessa cultura que hoje aqui a gente conhece como movimento Hare Krishna, que é na verdade um apelido para essa sociedade internacional, com a sigla ISKCON, né, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, onde o fundador foi um mestre chamado Srila Prabhupada. Ele criou essa sociedade em 1965, estabeleceu isso nos Estados Unidos, e aí se difundiu em toda a América e outros países, continentes, né? E aqui nós tem uma sociedade aqui em Brasília, a qual eu faço parte, e o propósito da Sociedade para a Consciência de Krishna, Krishna é mais um nome da divindade suprema. É descrito nessa cultura védica, que vem toda a cultura do yoga, que Krishna é a suprema divindade a suprema personalidade da divindade, ou seja, Deus no seu aspecto pessoal, pleno. Então ele recebe esse nome Krishna. Tá? Então é uma sociedade que promove o conhecimento, tem, né, princípios os quais nós seguimos e convidamos as pessoas a seguirem, como por exemplo, a manter a pureza interna e externa, né? A manter a compaixão, que aí entra no ponto da alimentação vegetariana, vegana, né, para quem adota esse modo de vida. A gente também tem um princípio chamado de tapasya, ou austeridade, que é na verdade você se manter íntegro em vários níveis. Então, manter íntegro a nível de pessoa, a nível de não se intoxicar. Então a gente evita todo tipo de intoxicantes, né? Seja álcool, qualquer outro tipo de droga. Se intoxicar também a nível emocional, né? A gente vê hoje quantas pessoas estão nesse estado, né?
manter a veracidade. Então são princípios eternos, né, que toda a cultura busca seguir, toda a sociedade tem. E esse ponto, né, voltando aqui para esse nosso encontro que está promovendo essa fraternidade entre os seres, a compaixão, ela precisa de fato ser aplicada. E muitas das vezes a maioria das pessoas, a massa das pessoas, até mesmo das organizações religiosas, acaba que não se expandindo esse princípio da compaixão, o qual Jesus Cristo veio para manifestar isso, né? Com a sua fala, de acordo com o tempo, local, as circunstâncias, Jesus revelou um conhecimento muito superior. Ele poderia falar mais? Sim, mas como as pessoas não poderiam absorver aquele conteúdo, ele não revelou mais coisas, né? Mas ele tinha poder para isso, né? Então a compaixão é necessário cada indivíduo expandir. Isso implica em expandir na minha alimentação. Então, se eu quero exercitar essa compaixão em diferentes níveis, é necessário ter ressignificar a minha alimentação, né? A gente viu que anteriormente uma palestra incrível, né? Dizendo sobre a importância de ter essa troca, essa empatia com os outros seres e respeitar os outros seres em diferentes níveis. Então, a alimentação vegetariana, vegana, que assim seja, é uma forma muito prática de exercitar a compaixão, né? Então, dentro dessa sociedade a qual eu participo, se espera que o praticante tenha uma alimentação nesse nível, né? Livre de violência, livre de matança de animais inofensivos, né? Então, são princípios que nós seguimos, além de compartilhar a ciência da autorrealização. E acredito que muitas pessoas não conhecem, então eu aproveito essa oportunidade. Tem esse livro, ele está novinho, né? Mas na verdade é um conhecimento que tem mais de 5.000 anos que foi falado, a Bhagavad Gita, né? Qual eu venho estudando já tem mais de 15 anos. E aqui é um diálogo muito incrível, onde Krishna, essa divindade suprema, ela revela a ciência do eu, da alma. Ela revela o que é esse mundo material temporário, onde a impermanência é constante, né? Em tudo, nas fases da vida, as estações do ano, os ciclos e tudo mais, né? Então o Krishna falou toda essa ciência para Arjuna, um primo e muito amigo dele. Eles estavam prestes a iniciar uma batalha, uma grande batalha na Terra, mais de 5.000 anos atrás, na Índia. Então ele revela toda essa ciência. Por quê? Porque Arjuna, esse guerreiro, ele estava em conflito, ele estava em crise existencial. Imagina você chegar no momento que tentaram de todas as formas evitar uma batalha, mas acabou que culminou numa batalha onde um estado estava querendo dominar o outro, e esse outro era a própria família. Então Arjuna, esse guerreiro, pediu para Krishna: Krishna, por favor, coloque essa quadriga, aqui dá para ver que tem uns cavalos, né? Então ele estava numa quadriga, e a Arjuna fala: eu quero ver quem está do lado oposto, que eu tenho que enfrentar. E quando Krishna chega no meio do campo, ele vê, Arjuna, esse guerreiro, vê que do lado oposto estavam seus primos, seus parentes, seu mestre de ciência militar, seu próprio avô. Imagina. E nessa que ele vê com quem que ele tem que se degradar, ele entra em choque, ele entra em crise existencial. Ele fala: meu arco está escorregando da minha mão, e senta na carruagem. Krishna, não sei o que fazer. E aí Krishna aproveita esse momento e revela a ciência do Atma, a ciência da alma, a ciência dos modos. São modos da natureza, é um termo que tem bastante aqui nessa literatura, que são 3 energias que influenciam tudo na nossa vida, e poucas pessoas sabem. Essas energias influenciam a nossa vestimenta, o que eu vou escolher para usar de roupa. Influencia a nossa alimentação. Então, uma alimentação na bondade é uma alimentação ahimsa, que é sem violência. Aí você consegue atingir níveis superiores de consciência e perceber a realidade com uma perspectiva mais ampla. Influencia o nível de pensamento que temos. Então é uma ciência muito precisa, esses 3 gunas, ou 3 modos da natureza. Ele fala muitos outros pontos importantíssimos
que transforma a nossa vida. Quando a gente pega essa literatura, Bhagavad Gita, e estuda realmente ela. Então, por isso que eu trouxe ela. E posso falar um pouquinho mais sobre a questão da fraternidade? Vamos ter um outro momento. Então, a gente continua depois. Obrigado, Gopinata. Gente, a gente pode conversar, a gente tem muito o que conversar, né? Já deu para ver até aqui, né? E a gente com certeza pode promover esse diálogo. E eu gostaria de convidar também o nosso companheiro Geraldo para falar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo. Vocês já sabem, mas os nossos amigos também querem saber. Se apresentar para nós. Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade, aqui é a Casa de Atualpa, de nos receber neste evento tão importante, um evento de vanguarda que abre caminhos, abre portas, estabelece pontes de entendimento. Agradecer ao MOVE também por promover essa reunião, trazer ilustres convidados, cientistas, estudiosos, professores. Esse é um pessoal que entende profundamente do assunto, né? Porque eles avançam nos estudos aí de doutorado, pós-doutoramento, e é uma coisa impressionante que a gente está sempre aprendendo com eles. Eu tenho tido a oportunidade de aprender com essa garotada do MOVE, muitas coisas, e às vezes eu falo, vamos com calma, porque é interessante, né? Essa vontade, necessidade de trazer logo essa revolução, essa transformação que todos nós pretendemos. O Espiritismo é uma doutrina que foi revelada pelos espíritos superiores. Ela é uma doutrina que tem a base no amor, o amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, né? De toda a nossa alma, e o amor ao próximo. E o interessante é que Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, e também Joana de Ângeles, que faz toda a orientação do trabalho de Divaldo Franco, acredito que vocês já tenham ouvido falar em Chico Xavier, Divaldo Franco. Ambos esses autores, Emmanuel e Joana de Ângeles, dizem que o próximo não é apenas o semelhante humano, mas o próximo é todo ser criado por Deus. Então, o animal é nosso próximo também. A árvore é o nosso próximo. São todos eles nossos irmãos. A visão que o Espiritismo tem é uma visão como uma ciência que busca entender tudo o que está acontecendo, questionar inclusive para a gente poder se inserir neste mundo, uma filosofia que indaga de onde nós viemos, né? O que nós estamos fazendo aqui na Terra, para onde a gente vai, qual é o nosso destino, e também tem seu aspecto moral e ético para dizer da aplicação de todo esse ensino do amor, que é fundamentado no Evangelho de Jesus, como moral, como ética, como regra, como princípios, mas principalmente como ação transformadora. A gente tem esse impulso da melhoria, da transformação, da evolução. Um dos princípios fundamentais, que o Espiritismo é uma doutrina, um conjunto de princípios básicos, que são uma espécie de síntese das leis naturais, que são as próprias leis divinas. Portanto, quando a gente fala em natureza, nós estamos aprendendo com o professor Helder, a natureza é a minha mãe. Tem uma mensagem de um espírito que se identifica como espírito, não sei se o Dr. Signatis conhece, e foi incluído num livro chamado Vozes dos Espíritos, ou Vozes do Espírito, que é exatamente essa mensagem, e o Espírito assina apenas o Espírito, e um dos trechos que ele fala é o seguinte: a natureza é minha mãe. Eu estava pensando assim, Helder Signatis, né, Rafa, Ju, Carol, Paulo, amigos queridos, tenho a honra de estar aqui com vocês, é um privilégio. O que significa a natureza ser minha mãe? O que o Espiritismo nos traz? Que nós somos seres naturais, nós somos a natureza. E por que a gente se dissocia tanto da natureza? Eu estava vendo um ponto em comum entre todos nós aqui. Alguém pode dizer qual é? Eu vou dar uma dica. Está numa cor. Não é a minha cor avermelhada, rosada. Qual é a cor comum a todos nós aqui?
Eu vou pedir para a nossa convidada mostrar os seus esmaltes. Por favor, mostre a sua mão. Olha só. Que coisa linda. O verde é a cor comum a todos nós aqui. E eu fiquei pensando, nós todos estamos conectados. Kardec, que é o codificador, não o fundador, né? Porque não é, o Espiritismo não é uma seita assim, mas é uma doutrina. E ela foi revelada, ela não foi inventada, criada assim. Por isso que Allan Kardec é o codificador, que a gente fala, é aquele que organizou, sistematizou, não é? Fez com que ela pudesse estar entre nós materializada, mas é da origem dos espíritos. E ele tem uma questão 540 no principal livro, como tem um livro aí também lindo, né? Tem um livro principal do Espiritismo, que é o livro dos Espíritos. Na questão 540, Kardec recebe a resposta, e ele comenta, né, Rafa, também depois, que tudo na natureza está conectado, tudo está encadeado, tudo tem vínculo, desde o átomo, agora a gente pode falar até antes do átomo, não é isso? Até ao arcanjo. Isso significando que todos nós temos esses vínculos e que precisam ser de harmonia, de equilíbrio, de fraternidade, de solidariedade. Então o Espiritismo é uma doutrina de amor e que, portanto, nos coloca como seres naturais, integrados à natureza e que questiona na nossa própria busca o porquê que a gente se dissociou tanto, a ponto da gente precisar fazer um evento dessa natureza para tratar desse assunto. Porque se é tão natural, nem precisaria. Mas a gente deixou de ser tão espontâneo como a natureza é, como os animais nossos irmãos são, como as árvores nossas irmãs são, que a gente precisa reaprender esse caminho de inclusão, esse caminho de amor, esse caminho de solidariedade. É mais ou menos isso. Obrigado, Geraldo. Gente, como foi dito aqui no início, o querido Padre Paulo, que é um padre ativista vegano, que atualmente mora em Gramado, ele estaria presencialmente, mas não deu certo, e ele também não conseguiu estar aqui virtualmente ao vivo. Então ele enviou alguns vídeos, e a gente gostaria que passasse o primeiro vídeo do padre agora. Tem como? Para esperar um pouquinho? Ah, sim. Não? Meus queridos amigos e amigas do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, quero saudar a cada um de vocês e cumprimentar a todos, por este grande evento, pelo nosso 7º Congremove, que está sendo realizado aí em Brasília, no Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. E o tema muito maravilhoso, a verdadeira fraternidade, um olhar para além da espécie humana, muito maravilhoso e necessário. Este evento, com certeza vai promover debates enriquecedores sobre a relação entre espiritualidade e respeito aos animais, e do qual eu sou muito orgulhoso de estar participando, uma pena não presencialmente, devido a toda a logística e minhas atividades aqui, como padre em Canela, mas assim, de maneira virtual, já é um alento, para mim, e fico agradecido muito pelo convite. E com certeza esse incentivo que vocês espíritas dão para a sociedade repensar suas práticas e crenças sobre a nossa convivência com os animais é um trabalho muito precioso. Gente, o padre realmente ele é muito carismático, e se ele estivesse aqui seria muito bom. Mas agora que todo mundo já se apresentou e já falou das suas filosofias e doutrinas, eu gostaria de passar um vídeo para a gente poder
pensar um pouquinho sobre essa questão da nossa relação com os seres, especificamente aqui dos animais. E eu gostaria de pedir desculpas antecipadamente, porque esse vídeo tem algumas cenas sensíveis. Talvez pareçam cenas corriqueiras, porque estão presentes no dia a dia da indústria. Mas, para quem tem um pouquinho de sensibilidade, vai perceber que talvez não seja tão fácil assistir esse vídeo. São 3 minutos, depois a gente conversa mais. Mesmo que as pessoas não consigam ver a dor que a gente sente, mesmo que o mundo não perceba todo o amor que a gente sente, mesmo assim a gente sente no peito um grande aperto, no corpo um desconforto, um medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os olhares finjam não nos perceber, a gente sente, a gente sente. Mesmo que os lugares mudem, como não dizer que a gente sente no peito um grande aperto, no corpo um desconforto, o medo e tão pouco a dizer. Mesmo que a vontade não consiga acontecer, a gente sente, a gente sente. E isso deveria ser suficiente. Mesmo a sofrer, preciso crer, sou igual a você, igual a você. Filho de Deus, igual a você. Mesmo a sofrer, preciso crer. Filho de Deus, igual a você. Filho de Deus, igual a você. Gente, essa música é Então, de foram um medir- compositor do Rio de Janeiro, chamado Alan Filho. E por mais que essa letra tenha se encaixado perfeitamente, ela foi escrita para um outro tipo de seres que também são invisibilizados, que são as pessoas portadoras de deficiência. Ele fez o vídeo pensando nisso. E um dos princípios do MOVE é a interseccionalidade. É entender que todas as formas de opressão existentes, elas estão conectadas. E a dor, ela é uma experiência universal. Mas a música diz que
se a gente pensar na perspectiva dos animais ali, eles estão dizendo que eles sentem, né? E o fato de sentir já deveria ser suficiente para que eles não fossem invisíveis e para que nós humanos tivéssemos outra forma de atenção para com eles, melhorando a nossa relação. Talvez a gente possa considerar como a presença humana como a mais perniciosa para os outros seres que estão convivendo conosco. E foi nesse sentido que a gente quis trazer essa música, porque ele usou a expressão Filho de Deus. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa filiação única, né? Todos filhos de um mesmo pai, e quem é filho de um mesmo pai é chamado de irmão, não é isso? Não é primo, é irmão. Então, nessa visão, todos os seres, eles se apresentam como nossos irmãos. E isso deve mudar o nosso olhar. Eu fiz aqui mais uma pergunta para a nossa companheira Márcia. Eu vou ler porque eu fiz uma introdução. Márcia, eu li um texto bem poético da Anne Besant. Nesse texto ela diz que não existe solidão, pois estamos em constante interação com todas as criaturas que participam do mesmo fluxo de vida. Ela também fala sobre a possibilidade de uma união espiritual entre todos os seres. Você poderia comentar isso para nós? Sim, a senhora Anne Besant foi uma presidente da Sociedade Teosófica no período em que ela conseguiu expandir mais esse movimento. Uma grande defensora do direito das mulheres, do direito dos animais. Ela tem um livro escrito juntamente com o Sr. Leadbeater sobre ocultismo e vegetarianismo, que eu recomendo que vocês leiam. E quando ela fala que não há solidão, que não há separatividade, é aquilo que Blavatsky falava da heresia da separatividade, da gente achar que a gente está sozinho e que não estamos. Quando ela fala em unidade, a gente tem que entender isso como ética. A ética, do plano de vista espiritual, ela representa essa unidade, onde você não vê apenas você se preocupa com o outro. E as tradições religiosas, ela tem esse propósito, essa função de trazer esse sentimento de compaixão, de empatia, de olhar para o outro. E os animais são nós, não são nem o outro, somos nós também. Eles fazem parte também dessa evolução, eles fazem parte de tudo que existe, de tudo que foi criado. E existe duas premissas que a gente estuda muito em teosofia, que foi inspirada pelos mestres de sabedoria, que eles dizem o seguinte, que a matança contra os animais, que a crueldade contra os animais, ela viola a lei de amor primordial, que é a compaixão. A compaixão que a gente tem que ter por todos os seres. E além disso, eles também nos instruem no sentido de mantermos sempre puros. A pureza é um princípio muito importante. E quando a gente fala em pureza, não tem como a gente não pensar na nossa alimentação. Qual é a alimentação que nos deixa mais puros, mais receptivos aos planos sutis? Portanto, qualquer escola de ocultismo, qualquer escola de mistérios, sempre pregava abstinência de carne. Para que você seja útil aos planos divinos, para que você tenha uma conexão com os planos superiores, você tem que se abster. E isso a gente faz não por um sentimento egoísta, você faz isso de uma forma altruísta. Você se abster, você ser vegetariano, e quando eu falo vegetariano, entenda-se também veganos, que hoje não basta ser vegetariano, a gente sabe que a indústria do laticínio e que exploram as aves é pior até talvez do que os próprios frigoríficos, porque eles exploram o animal a vida toda até ser descartados, enfim. Mas eles pregam isso, a importância da gente se purificar não pensando em nós próprios, mas como um ato de altruísmo, não só em relação aos animais, mas também com todo o plano de evolução, com todo o plano divino, você se colocar à disposição. E isso faz parte dessa ética da unidade, dessa ética do pertencimento, de saber que todos nós estamos nesse plano, todos nós estamos passando por um processo de evolução e que o ser humano é muito responsável.
nós temos que ajudar nossos irmãos. Tem algumas literaturas que falam irmãos menores, entre aspas, né, nossos irmãos animais nesse processo, para que eles possam evoluir também. Obrigado, Márcia. Agora eu quero saber do Gopinata. No texto sagrado do Bhagavad Gita, vamos encontrar passagens que classificam os seres vivos como manifestações da energia divina de Krishna, esclarecendo que tratá-los com respeito e compaixão seria uma forma de devoção. Eu gostaria que você comentasse e falasse um pouquinho sobre o que é essa devoção e se essa prática vai além da devoção. Sim, então, a devoção, como foi trazido esse ponto, faz parte de todos os seres humanos, né? O ser humano tem devoção por algo, seja a sua entrega, né? O que te motiva a viver, a se ocupar no seu trabalho, com a sua família, tudo mais, né? A buscar estudo, conhecimento. E tem um nível de devoção que a pessoa aplica diretamente para o divino. Então é essa oferenda, essa entrega para o divino. E falando sobre esse ponto, né, que a nossa amiga até trouxe sobre será que o vegetarianismo seria o auge? O veganismo é o auge? É o melhor a fazer? Eu trago uma pergunta: será que uma alimentação apenas sem matança de animais é o auge? Da experiência humana, da devoção para o divino? O que vocês sentem? O que vem à mente? Então isso, Krishna traz na Bhagavad Gita, essa literatura, ele fala que o alimento, Brahmarpanam, Brahmahavi, Brahmahutam, Brahmagunam, ele diz que tudo deve ser feito como uma oferenda. Por o ato de você fazer como uma oferenda, aquilo se torna Brahma, se torna espiritual. Então o karma contido naquele alimento é anulado. Então o auge não é ser vegetariano ou vegano. O auge, tem um termo que a gente brinca, é ser prasadiano. Prasadiano é um alimento que foi preparado sem desejar o alimento, que é costume, a gente está cozendo, a gente vai provando, né, o tempero, né, coloca o dedo, aquela coisa, normal. E aí, para o alimento se tornar puro, de fato, a gente não prova, a gente não fica tentando provar antes de oferecer o alimento. Então são sutilezas que no preparo da alimentação, e esse momento de oferecer ao divino, aí tem canto de mantras e tudo mais, isso você deixa o alimento no estado de pureza muito alto, então ele se torna prasada, você elimina a carga kármica contida naquele alimento. Então a maioria da humanidade não sabe disso. Então se a gente ingere o alimento, mesmo sendo vegano, puro, sem violência direta, né? Porque a gente sabe que tudo, o mercado industrial, a gente compra nossos vegetais no mercado, lá tem açougue, tem tudo mais, né? Então está tudo sendo financiado, de forma indireta, mas está sendo. Então como solucionar isso? O alimento tem que ser feito como uma oferenda. A nível sutil, a nível da consciência, você elimina o karma de acordo com a ciência da Gita, de acordo com a autoridade do conhecimento védico, que é Shri Krishna. Então tem esse ponto muito incrível. E até aproveito e faço um gancho. Ali no comecinho tem uma mesinha com esses folhetos, que é o nosso projeto, o Food for Life, que é um projeto que se ocupa apenas de voluntários, de doações, para fazer esse tipo de preparação, no estágio vegetariano, vegano, e um estágio ali acima, que é a prasada, o alimento purificado, a nível sutil da consciência. Então é um programa ao qual eu venho coordenando aqui em Brasília. Nós começamos em março desse ano, é bem recente. Então nós fazemos as preparações sempre no final do mês, ali com os voluntários, na cozinha, no restaurante chamado Restaurante Vegance, que fica aqui na Asa Norte, 204 Norte, e é uma parceira que nos cede o espaço, né? E aí a gente prepara esse alimento, canta os mantras, oferece para o divino, depois sabe distribuir na rodoviária do plano, para as pessoas que estão ali em estado de vulnerabilidade social, né? Trabalhadores que estão ali, pessoas em diferentes estados, né?
Então esse é um programa que até convido vocês a participarem. Ali em cima tem mais desses panfletinhos, tem o nosso contato, tem o Instagram para conhecerem mais detalhes. E um outro ponto, posso trazer um outro ponto? Deixa para depois. Rápido. Tá. Um outro momento sobre essa questão da fraternidade, nessa literatura milenar, Krishna também fala para a gente, de fato, exercitar essa visão equânime, é preciso atingir um estado de consciência elevado, que essa alimentação vegana praçada ajuda muito, né? E ele diz, Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakanchati Sama Savershu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. Que ele fala, Brahma Bhuta Prasanatma, que a consciência de espírito, quando a pessoa atinge que ela é um espírito, e todos somos espíritos, ela sente internamente Prasanatma, felicidade interna. Ela realizou quem ela é de fato. Isso é um estágio muito elevado, não é para qualquer um atingir esse nível. Brahma Bhuta Prasanatmana Sochati Nakanchati diz que uma pessoa que atinge esse nível, que eu sou espírito, você é espírito, a galinha tem um espírito, o porquinho, o gato, o cachorro, a bactéria, tudo. A pessoa não mais causa aflição a esses outros seres. Ela já elimina essa tendência que carregamos de cometer violência. Então é uma pessoa que não se lamenta mais, não tem desejos intensos, né? Na Sochatina Kanchati, Sama Savershu Bhuteshu, Sama significa ela desenvolve o olhar equânime diante da vida dela. Então ela passa a respeitar os outros seres. E a partir desse momento, ela de fato atinge um estado interno de equilíbrio. Então ela consegue identificar o divino dentro de cada ser. E por identificar o divino dentro de cada corpo material temporário, ela estabelece uma outra relação. Que isso implica em tudo, né? Não só na alimentação, se tornar vegetariano, vegano, né? Então esse é um ponto muito incrível que a Bhagavad Gita traz, dentre outros versos, né? Então essa devoção, ela se estende em tudo. E para a gente oferecer essa devoção para o divino, tem alguns parâmetros, algumas regulações, né, para a gente atingir esse estado de consciência, né? Obrigado, Gopinata. Eu acho que, como você disse aí, a questão de ser ou não vegetariano não é o mais importante, né? Porque se você toma uma decisão de se tornar vegano ou vegetariano, antes disso deve ter havido alguma reflexão da sua parte. O que te motivou a tomar essa decisão, né? Geraldo, eu também trouxe uma outra passagem aqui para você comentar para nós, que está lá no livro A Gênese, onde tem a seguinte frase: o orgulho fez o homem acreditar que os animais foram criados inteiramente para ele e para suas necessidades. Aqui parece que Kardec está apontando um equívoco da nossa parte, né? Você pode comentar isso para a gente? Sim, posso comentar. É tão interessante quando a gente pega toda a base do Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos, são 5 livros fundamentais, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que é o 5º, né? É tão interessante. Também a antiga lei são 5 livros principais, né? A lei mosaica, a lei cristã também traz 5 livros principais, e o Espiritismo, sendo a terceira revelação, como a gente entende aqui no Ocidente, também traz 5 livros básicos. E nesse livro, a Gênese, a gente vê Kardec já trazendo os fundamentos, desde a primeira obra, já falando dessa questão do que é o fundamental, do que é o essencial, do que é o natural. O caminho que a gente entende como natural é o caminho que segue a lei divina, espontaneamente. Por que os animais não se equivocam? Porque eles agem pelo instinto. Eles têm consciência, têm sentimento, têm pensamento, têm ideia, mas ainda vão chegar ao estado racional em algum momento do princípio evolutivo, analisando aqui para além daquela questão, né, da ciência no sentido da biologia, mas olhando a evolução anímica, que a gente entrou no mérito aqui, nem daria tempo, mas dizer que todos estamos em evolução. E esses nossos irmãos, não é,
eles são dotados de pensamento, de sentimento, de ideia, mas agem instintivamente, que é uma inteligência ainda relativa. Veja, eles não tomam as decisões como nós seres humanos tomamos usando a razão. A gente tem a razão porque consegue escolher. E se nós conseguimos escolher, nós somos responsáveis, porque temos o livre-arbítrio. E tendo esse livre-arbítrio, à medida que a gente evolui, o livre-arbítrio também se dilata e mais responsáveis nós somos. E veja que decisão a gente tomou, utilizando o livre-arbítrio. De repente, de nos sentirmos aqueles aparentemente superiores, como se estivéssemos acima, numa escala evolutiva, e com esta evolução toda, utilizarmos todos os que estão abaixo para nos servirem. Por isso que essa visão mais global, sistêmica, essa visão interespécie, né, de toda a biodiversidade, para considerar a necessidade do respeito, porque a gente considera a alteridade como sendo o outro existe. O que a gente está falando aqui, o Helder trouxe para nós, o outro existe, e esse outro, que é o ser criado por Deus, independentemente da forma pela qual ele se manifesta, ele é digno do nosso respeito. Aí entra a assertividade, porque o outro existe e ele tem direitos. Assim como nós temos os nossos direitos, todos os seres vivos são também detentores de direitos. O direito à vida é o principal e é o primeiro para todo ser vivo. Não é só para o ser humano. Então a gente pode analisar, será que eu tenho direito à vida matando meu irmão? Para eu sobreviver? Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, ele diz que não há muito tempo nós, na figura dos tamoios, dos nossos irmãos, a gente se devorava num processo de autofagia praticamente, né? De canibalismo. Hoje, se a gente passar a ideia que alguém teria assim a ideia de se alimentar, fica até difícil expressar, já nos causa aquela coisa assim. Humberto de Campos faz o paralelo, né, Carol, com os nossos irmãos animais. Vai chegar um momento que se a gente for comer o nosso irmão porquinho, a nossa irmã vaquinha, né, a nossa irmã galinha, a gente vai ver, mas é meu irmão. Antes eu comia o meu irmão ser humano, agora estou comendo meu irmão animal, não racional. Vai chegar um tempo que não vai comer nada disso, nem precisa. Hoje a gente já não precisa, aliás, provavelmente nunca precisamos. É tão interessante que na revelação, que vai trazendo os mundos diversos, porque um dos princípios básicos do Espiritismo é assim, é a pluralidade dos mundos habitados, que está lá no próprio Evangelho, né? Muitas moradas na casa de meu pai, não é Signatis assim? E aí coloca lá, vai trazer Humberto de Campos, vai trazer Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, no livro chamado Cartas de uma Morta, e Humberto de Campos no livro Novas Mensagens, sobre Marte e sobre Saturno. Quando fala de Marte, que é um planeta mais próximo de nós aqui, eles nunca passaram pelo processo de guerra, nunca. E nunca se alimentaram dos despojos dos seus irmãos animais. De qualquer assim, né? Muito menos do ser humano. Porque a gente entende no Espiritismo também que mesmo os que habitam outros planetas são seres humanos, esses que atingiram a razão, mas se manifestam de acordo com o corpo que for necessário ao globo, né? Então, alteridade, o outro existe. Assertividade, ele tem direito, que merece ser respeitado. Aí vem a empatia, porque foi falado de compaixão. A empatia tem muito a ver com compaixão. Eu me coloco próximo do outro. A gente diz geralmente empatia é se colocar no lugar do outro. Não tem como se colocar no lugar do outro, né? Cada um tem o seu lugar, fisicamente, emocionalmente, psicamente, né? Espiritualmente, enfim, materialmente inclusive, enfim. Então não dá para se colocar no lugar do outro, mas a gente pode se aproximar. Quando a gente vê um vídeo desse, sabe a sensação que eu tenho? Eu não sei se vocês tiveram isso. Primeiro dá uma tristeza, a gente fica entristecido, né? Eu confesso que além da tristeza eu senti vergonha também. Vergonha. Alguém sentiu vergonha também? Se sentiu envergonhado? Porque é uma coisa assim, né? Tão brutal, tão lamentável, tão fora do que é natural, que o ser humano com toda a sua inteligência acaba fazendo isso e ainda justificando. E ainda alguns se utilizam da doutrina espírita para justificar que precisa comer carne, porque está lá em Allan Kardec. Mas aí outro mérito aqui entre nós, não é com vocês não, gente. Então é uma coisa assim impressionante. Então, assertividade, empatia, eu estar junto do outro, eu começar a sentir como o outro sente.
Eu ter essa compaixão, essa relação, né, de carinho, de acolhimento, de inclusão. Além disso, tem a metanoia, que a gente vê também nesse contexto todo da relação, que é uma viagem para dentro de mim mesmo. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso me questionar, eu preciso saber esses patamares como estão sendo colocados aqui, para onde é que nós vamos, né? O que nós estamos fazendo para merecer algo melhor? O que a gente já pode fazer desde agora, né? E finalmente aí tem essa questão também da resiliência, que é uma palavra muito utilizada ultimamente, que a gente fala tem que se adaptar, né? Segundo a origem das espécies, né? Aqueles seres que sobreviveram foram os que tiveram maior capacidade de adaptabilidade, não é isso? E a gente vê que nós vamos nos adaptando, nos moldando, parece que para satisfazer as nossas necessidades e conveniências. Quando a gente deveria fazer um esforço na metanoia de autoconhecimento para buscar a nossa essência divina, porque Deus está dentro de nós, o Espiritismo coloca isso também para nós. O Deus interno, Deus está dentro de nós. Entusiasmo é manifestar o Deus íntimo, é dar vida a esse Deus na relação com todo mundo, com todo ser vivo. Eu quando fazia, queridos irmãos, a minha prece diária, eu sempre orava pelos, né, por todos os meus semelhantes. Aí, depois que eu comecei a ter algum contato com esses irmãos aí cabeçudinhos do MOVE, né, eu assim fui aprendendo a questão de, não é só o semelhante, mas são todos. Então hoje eu faço a prece incluindo, por exemplo, né, todos os seres criados por Deus. Então eu tenho que respeitar. Na hora que eu for pisar o chão, eu tirar o meu sapato e pedir licença à Mãe Terra. Na hora que eu olhar para uma árvore, agradecer a benesse da tamanha generosidade, do fruto, da sombra, da qualidade, da vida. Quando eu olhar o mar, eu vejo Deus. Quando a gente olha a água assim, a pureza, a fonte que nos dá a vida. E a gente observa tantas coisas que são feitas por essa inteligência humana, denegrindo, num processo não só de destruição, de autodestruição, e de tamanha, a gente nem pode dizer assim, se referindo aos nossos irmãos, mas é uma burrice tamanha, que a gente está num processo de ecocídio. Nós próprios estamos nos exterminando gradativamente, porque a Mãe Terra, a Mãe Gaia, ela se regenera. Haja vista como a gente vê queimadas e tudo mais, dá uma chuva, não duas chuvas, como aqui acontece no Cerrado em Brasília, a gente mora aqui, não é? É impressionante, vem toda a vida na sua pujança, porque a natureza é nossa mãe, e não é a gente salvar o planeta. Essa Mãe Natureza vai dizer, salvem-se, porque chegou o momento de vocês acordarem. Já está na hora. E o Espiritismo nos ajuda a ter essa consciência com todo esse trabalho de vanguarda. Eu acho que, na verdade, essa ideia de... essa ideia dos humanos como salvadores também pode até parecer muito equivocada, né, Geraldo? Porque a nossa interferência é que tem sido equivocada, e se a gente parar de interferir tanto, talvez a gente não precisa fazer nenhuma outra ação, porque a vida ela se completa e acontece por si mesma, né? A gente gostaria de fazer mais perguntas, mas a gente também gostaria de saber o que o público está querendo, como é que o público quer interagir com vocês. Então eu vou passar só uma das questões que a gente fez para o padre, em que a gente perguntou para ele quais são os desafios de se implantar um pensamento multiespécie, uma visão antropocêntrica na comunidade católica. Então você pode colocar o vídeo número 3 do padre? E a terceira e última pergunta aqui, querido Leandro e queridos membros aí deste encontro, quais são os principais desafios de se implantar um pensamento multiespécie na sua comunidade, né? Na minha e em muitas aí, pelo Brasil afora e por que não dizer do mundo. Eu penso que primeiro passo, admitir que o modo de agir até aqui está totalmente errado e contraditório com a mensagem de Jesus, com a mensagem do Evangelho, da Sagrada Escritura, enfim, com o exemplo de muitos santos e santas. Esse é o primeiro passo em tudo, o admitir.
Só a partir deste passo é que se podem dar os outros passos, né? Penso que uma grande prioridade também é criar uma consciência ecológica, é se aprofundar mais na palavra de Deus, tirar dela a interpretação especista, né? Olhar à nossa volta os sinais que estão acontecendo, pandemias, desastres ecológicos, a fome, e parar de culpar Deus por isso. Estão acontecendo esses desastres aí, as enchentes, as secas, os terremotos, os incêndios, e muitos grupos religiosos ainda querem colocar a culpa em Deus, como castigo de Deus. Não. São consequência de nossas ações, desta relação conflituosa, como inimigos da natureza, que há séculos os sistemas humanos estão fazendo prevalecer. E derrubar o mito de que a igreja não deve se ocupar com coisas deste mundo e achar que deve se ocupar apenas com a fé. A fé sem obras é morta. É também preciso derrubar o preconceito contra a vida e a dignidade dos animais. Acabar com a ideia de que estão aqui para nos servir. O antropocentrismo desordenado. Esses dias, quero partilhar com vocês, tinha o dia do nascituro, né, em toda a igreja do Brasil. E um grupo veio na missa para ler uma mensagem, né, e me surpreendeu que uma moça leu a mensagem em que um trecho dizia que quando valorizamos a vida de outras espécies, estamos negligenciando a vida humana. É um discurso totalmente contraditório. Eu sei que não veio dos bispos, não veio da igreja. Deve ter sido de algum grupo radical. Não sei se foi lido com a intenção, talvez, de me ferir, né? Porque sou conhecido pelas causas que defendo. Mas desde quando? Que coisa mais insana, contraditória, né? Dizer que valorizar a vida dos animais negligencia a vida humana. Da onde tiram isso? É justamente o contrário, porque tudo está interligado. Também é necessário trabalhar o cuidado para com a criação na catequese, nas pastorais e movimentos. Pouco se trabalha isso. E parar de viver às custas da exploração animal. Parar de uma vez por todas. Levar em conta a saúde das pessoas também. Parar de dar a desculpa da sustentação financeira. Ah, se não fizermos churrascos, não sobrevivemos. O mandamento de Deus é o dízimo. É isso que eu martelo, né? Deve viver da partilha, não da exploração dos animais. Reconhecer e ter humildade para dar uma guinada em sua praxis. O que é a praxis, né? Fé e prática. É uma palavra que mostra a relação entre aquilo que se prega e o que se vive. Abandonar a hipocrisia deliberada e parar de debochar da desgraça dos nossos irmãos animais. As palavras de Jesus são: a quem muito é dado, muito será cobrado. Lembrar que Deus é misericórdia, mas também é justiça, e iremos colher aquilo que semeamos. E finalmente eu penso que somos convidados a sermos realmente imagem e semelhança de Deus, e só seremos isto agindo como Ele age. Deus é amor e compaixão. Quem quiser ser a imagem e semelhança de Deus, exerça o amor, exerça a compaixão. Bom, esta é a minha mensagem. Um abraço a todos. Saudações franciscanas, paz e bem. Gente, eu estava fazendo uma linha do tempo aqui, né? O catolicismo surgiu oficialmente ali pelo ano 300, mais ou menos, da Era Comum. Aí depois, em 1857, o Espiritismo. 1875, né? A Teosofia.
Aí eu conversei ali com o Gopinath ali, e tinha uma companheira que estava com ele, né? Eu falei, olha, o movimento Hare Krishna surgiu em 1965, é o mais novinho de todos. E ela falou, não, mas é uma filosofia de 5.000 anos, né? Mas eu fiz essa linha do tempo para pensar assim, o padre falou, e assim, em termos de doutrina, talvez a mais velha de todas, né? E eu acho que nós temos muito que aprender com o catolicismo e com o movimento Hare Krishna, com a teosofia, com o espiritismo. Todos têm mensagens para tocar o nosso coração para essa questão, mas ainda esses assuntos são subtratados. Vou falar pelo nosso movimento espírita, mas o padre demonstrou ali também que lá com ele acontece a mesma coisa, né? Não se fala tanto sobre esse assunto. Geraldo, você falou de vergonha, né? E talvez por isso a gente evite olhar. E o padre falou no comecinho, primeira coisa, admitir. Admitir que a gente tem um problema, que a gente criou um problema e que a gente tem que consertar o que a gente fez errado, né? Vocês gostariam de falar rapidamente se existem esses desafios também na comunidade de vocês? Olha, na teosofia não há muito esse problema, porque eu disse para vocês que a sociedade teosófica não é uma sociedade vegetariana. Porque na espiritualidade a gente tem que sugerir, nunca impor. Mas quem criou a sociedade vegetariana brasileira foi uma teosofista, Marli Winkler, que hoje ela preside a União Vegetariana Internacional, uma mulher extraordinária. E assim, todo o trabalho teosófico, ele se baseia nessa premissa do vegetarianismo, do amor aos animais, então para a gente não é tão complicado. As pessoas nos veem com aquele olhar de estranheza, né? Não come carne, não faz isso, não bebe, não toma bebida alcoólica. Mas para a gente, no nosso meio em si, não é um assunto tabu. Obrigado. Quer falar, Geraldo? Gopinata. Sim, também nessa sociedade, né, a qual foi criada aí oficialmente aqui no Ocidente em 65, mas ela é uma cultura eterna, atemporal, como apresentada na Gita. Então a gente segue essa cultura. E nela convida as pessoas a seguir um padrão de pureza cada vez mais refinado. Então, sim, é muito debatido isso nos nossos grupos, né? Nos nossos encontros. A própria filosofia estimula as pessoas a tocarem nesses pontos e traz soluções, né, para isso, né? Como a questão da alimentação, como a questão de se manter sóbrio. A sobriedade é importantíssima para a gente manter no nosso caminho, né? Tanto material quanto espiritual, né? Essa questão dessa visão equânime, samadha, desenvolver essa equanimidade, isso é importantíssimo. E quando a gente entra assim nos nossos processos, né, que cada um tem os seus desafios, tem as suas conquistas ainda a se desenvolver. Então aí é preciso realmente dialogar e tentar atingir o máximo, né, possível de cada indivíduo, né? Obrigado. Gente, a gente continuaria conversando, temos mais perguntas, mas a gente gostaria de saber de vocês, né? Provavelmente tem alguma questão que a gente recebeu pela internet. Temos? Oi? Ah, tá. Desculpa, Geraldo. É porque eu queria também falar sobre o desafio, né? Que foi citado e realmente no meio espírita a gente enfrenta desafios no plural, e não são poucos. E a gente vê resistência. O próprio Kardec coloca em A Gênese que qualquer ideia nova, ela vai sofrer resistência, né? Ela vai ter dificuldades de implementação, de implantação, porque choca, né? Então causa assim aquele ponto, nossa, e agora, né? Está saindo do nosso paradigma, a gente tinha uma zona de conforto ali, de repente aquilo abalou, como é que nós vamos fazer? Nós estamos acostumados a fazer assim, agora já não tem mais aquela superfície, a gente fica inseguro. Mas é preciso conversar sobre o assunto. O que a gente vê é que esses desafios existem, e alguns pontos assim que são básicos, que a gente já pode ir avançando gradativamente. Primeiro, como o padre fala, admitir, não é?
Então, reconhecer que há necessidade de melhoria, de mudança, e que nós precisamos conversar sobre o assunto. Um evento desse aqui é muito útil, porque a gente está conversando sobre um assunto que ainda é um tanto quanto tabu, se a gente pode usar essa palavra, por incrível que pareça, em pleno século XXI, não é? A gente, por exemplo, no meio espírita, querido, sempre tem essa pergunta quando vai falar do assunto, mas não tem aquela passagem bíblica que diz assim: o que importa não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai, não é? Quer dizer, é uma questão, tudo bem, tem o seu, toda pergunta é válida, tem o seu sentido, significado e merece ser esclarecida. Mas aí a gente vai ver assim, como se o que eu estivesse comendo, meu amigo, não tem nada a ver, isso não modifica em nada, não afeta em nada. E é uma coisa realmente, né, que a gente precisa tratar. E aí é que a gente brincando por hora para não chorar, é que nas casas espíritas, fazendo os eventos de até sustentabilidade econômica e financeira, a gente, por favor, né, feijoada, galinhada, a gente já pode começar a diminuir, né, Paulo? Gradativamente assim, aos pouquinhos, pode ofertar outras opções. A gente viu aqui com a nossa querida a Paty, não foi? Estava falando, dando aqui exemplos para nós, que inclusive sai até mais em conta, e é uma delícia. Então a gente, num evento espírita, por exemplo, começa a ofertar alimentação também que não seja só de origem animal. Vai chegar um momento que não vai ter oferta nenhuma de origem animal, mas, enquanto isso, a gente vai, né, gradativamente. Olha, tem opções, isso é importante. Só para fechar aqui, eu já participei de evento espírita, por exemplo, em que quando a gente vai se alimentar, a primeira alimentação do evento estava lá tudo assim. Quando eu fui comer, eu me servi de arroz e de farofa, porque a farofa não tinha nada de carne. Isso foi no dia do almoço. Quando foi de noite, quando serve o jantar também, nesses nossos eventos espíritas, você come demais. Aí já tinha comida para os vegetarianos, né? Eles adquiriram. No dia seguinte tinha almoço feito pela própria equipe da cozinha, como a Paty falou. As equipes de cozinha são maravilhosas, o pessoal sabe fazer coisas assim. Rapidamente pegaram receitas, né, vegetarianas, veganas e ofereceram. Eram 6 a 8 pratos, né? Aí todo mundo pôde comer, quer dizer, é por aí, tá? Só para exemplificar. Eu vou querer que você fale só mais um pouquinho, Geraldo, porque você não comentou ainda sobre a campanha de conscientização. Se você puder ser breve, falar rapidamente. Sim, eu vou falar rapidinho. Eu vou pedir para o Fio, se possível, só projetar para a gente. É uma campanha, chama-se Campanha Espírita Permanente de Conscientização Ecológica. Já ouviram falar? Estou perguntando aqui para os espíritas ou simpatizantes, né? Quem não ouviu falar ainda sobre essa campanha? Pode levantar a mão. Muito bem, 18 pessoas não ouviram falar ainda. Tá bem, olha só que interessante. Então nós vamos apresentar rapidinho. É uma campanha espírita, pode ir passando, Fio. Olha a identidade visual da campanha, que coisa interessante. Já é um ser ali quase que meio, né, multiespécie. Então, para denotar que o ser, ele é um ser natural, faz parte, integra a natureza. Tem toda uma fundamentação essa campanha, que é uma campanha espírita, porque vem trazer o subsídio do espiritismo, colaborando nesse sentido, permanente, porque ela não se esgota praticamente nunca, a gente sempre vai estar tratando disso, na medida que for evoluindo, né? E ela tem um caráter nacional e é de conscientização ecológica. Aqui tem toda uma fundamentação doutrinária, pegando trechos de várias obras, inclusive das obras básicas de Allan Kardec, não é? Para a gente poder ter aí a ideia de quantas coisas tem. O respeito à criação constitui simples dever, por exemplo, não é? E aí vai seguindo: ama, portanto, pelo caminho quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás por fim superiormente amando a Deus. Que a gente ama a Deus amando a todos, não é isso? Amando o nosso próximo, e o próximo são todos esses seres criados pelo próprio Pai. E a gente vê aqui nessa campanha, só vou tocar num ponto, tem um glossário maravilhoso, já estamos no glossário, que lindo, só para vocês verem, porque esse glossário foi feito pelos meninos aí, todo o pessoal que entende muito, e realmente é um assunto bem específico, que exige conhecimento, segurança, e envolve a ciência naturalmente, né? Então são vários termos aí, nesse sentido, nesse aspecto, né? Eu queria colocar, Fio, a parte ali da finalidade, está mais no início do texto, viu? Da campanha. Quando a gente pega bem depois, vamos ver aí como é que está. Veja aí, aí já começa, é? Então pode seguir. Veja aí o item 3, vamos seguir um pouquinho. Que tem aí o glossário, né? Para a gente poder entender os termos. E... aqui são anexos, né?
Faz o seguinte, Fio, abre aquela apresentação rapidinho, o outro. Só para a gente ver. Isso aqui é o início, ok. Né? A fundamentação, a finalidade, isso. Vamos destacar isso aí, só para a gente aqui, para ver como é interessante com a fala do padre e com a fala dos nossos amigos queridos aqui. Qual é a finalidade dessa campanha? Promover a conscientização do cidadão espírita. Né? Como é que a gente promove? A gente promove estimulando, né? Realizando eventos, conversando, né? Debatendo sobre isso, oferecendo possibilidades da gente desenvolver. A conscientização, pela sensibilização, pela educação, para chegar à conscientização. Ninguém conscientiza ninguém. Consciência é uma questão interna. Cada um vai se conscientizar, mas a campanha tem a finalidade, sensibiliza, educa, para chegar à conscientização. Quem é o cidadão espírita? O cidadão espírita é aquele que conhece o espiritismo, que acredita nos seus princípios e que tem o dever moral e ético de colocá-los em prática. Então, todos nós somos simpatizantes, somos espiritistas, a gente representa esse cidadão que tem direitos, mas que também tem deveres, sobre as suas responsabilidades perante a natureza. Que responsabilidades nós temos perante essa mãe Gaia, né? Esse nosso planeta, esse nosso ecossistema, na biodiversidade, nesse ambiente natural, que é maravilhoso para todos nós, por meio de uma educação que transcenda, ou seja, que vai além dos interesses exclusivamente humanos, ou seja, não antropocêntrico. Nós somos muito voltados, né? A nossa querida amiga e irmã falou exatamente nesse sentido. Às vezes está tudo para servir a nós. É uma visão antropocêntrica. É como se o homem fosse o ser principal, tudo gira em torno, tudo está para servir. Quando nós estamos aqui, não é? Nós estamos para servir, não para sermos servidos. E também inclui o direito de viver de todas as espécies, não especicista. Não especista, porque ali mostrou no vídeo que a gente fica, né, chocado, e nós temos uma apresentação que a Ju e o pessoal da nossa área da pedagogia e da andragogia também, do ensinamento aqui, que são facilitadores, eles prepararam um material que mostra uma imagem. Você ali com um cãozinho, com um gatinho, bonitinho, né? E tem assim, cortando a imagem, a galinha, o porquinho, a vaquinha. Porque a galinha, o porquinho, a vaquinha eu como, né? Agora o cachorrinho e o gatinho eu não como, pelo menos aqui, né? Aí a gente, por quê? Por que uns, por que não outros? Então, não especista é não fazer essa distinção. Todos são irmãos, né? Aí vai oferecer subsídios teóricos e práticos que contribuam para a mudança individual e coletiva em prol do equilíbrio dos ecossistemas. Esta é uma campanha, a gente está em andamento. É uma campanha que vai ganhar amplitude pela divulgação. A equipe está preparando material. A Patrícia aqui, ela antecipou, né? Vai ter material inclusive voltado, toda a campanha vai falar inclusive da alimentação. É importante a gente tocar nesses pontos e considerar todo o trabalho que no próprio movimento espírita, o que cada um de nós pode fazer. Nas casas espíritas, né, Paulo? Aqui reunidos, fazendo a divulgação através de vários recursos, livros que nós já temos publicados, né, como o livro do Trigueiro, André Trigueiro, que é o Espiritismo e Ecologia, já está na 5ª edição. O livro também do professor Carlos Villarraga, que é um livraço que se chama, né, Agenda 2030, o papel dos espíritas nessa Agenda 2030. Então, é o Espiritismo e Desenvolvimento, né, a sustentabilidade, então o desenvolvimento sustentável, mas tocando no papel, na responsabilidade de cada um. E ele dá exemplos práticos de como a gente pode, no meio espírita, na casa espírita, implementar várias ações, já buscando, digamos assim, essa adequação, não é? Essa convivência bem mais assim fraterna, solidária, considerando todos, né, de uma forma que seja educada, inclusiva, que seja respeitosa. Obrigado, Geraldo. O projeto está aí, né? Agora falta a gente implantar de verdade, né? Gente, temos perguntas da plateia ou da internet? Não? Ok. Então, vou fazer mais uma provocação aqui, hein, gente. Eu acho que o Signatis falou sobre a importância da gente considerar o pensamento científico, né? E entender que muitas vezes nós temos velocidades diferentes de pensamento. Às vezes o que eu estou pensando aqui pode ter sido pensado de uma outra forma, por outra pessoa, em outro lugar, né? E eu trouxe aqui uma passagem, uma fala de uma filósofa e bióloga norte-americana.
Ela é conhecida por suas teorias que conectam tecnologia, feminismo e as relações entre humanos e outras espécies. O nome dela é Donna Haraway. No seu livro Quando as Espécies se Encontram, ela desafia a visão tradicional de que os humanos estão separados e acima de outras espécies, propondo que somos companheiros de viagem no planeta, interligados em redes de interdependência. Apesar de essa frase dela parecer muito com o que a gente comentou aqui, tem uma diferença fundamental. Nós falamos muito hoje aqui que nós somos uma espécie irmã, responsável e cuidadora, não foi? Só que a Hannah, ela falou de um outro aspecto, ela falou que nós somos seres que estamos caminhando juntos. E aí eu propus essa pergunta aqui. Em algumas tradições religiosas, ainda é muito forte a ideia de que somos mais evoluídos e, portanto, responsáveis ou cuidadores de outras espécies. O que é muito bonito, né? Realmente é um ideal que a gente compartilha. Todos nós queremos ajudar os outros seres da criação a serem mais felizes, né? Mas a pergunta é essa, ó. Ainda essa ideia, né, de que somos mais evoluídos, que podemos cuidar, nos posiciona, seres humanos, no alto de uma pirâmide. Isso acontece nas tradições de vocês? Ou existe algum diálogo que pense essa visão da dona de que nós estamos, não nessa visão vertical, lá no topo, mas numa visão horizontal, de igualdade, né? Eu não me lembro, acho que foi o Helder que falou que o macaquinho já nasce sabendo agarrar, né? No pescoço da mamãe. Mas os outros seres da criação, eles têm tantas qualidades como nós temos, e às vezes eles têm potências diferentes das nossas. E eles cuidam da sua vida e participam dessa rede. Então eu gostaria de saber se vocês pensam assim, se existe esse tipo de pensamento na filosofia de vocês. Não, a teosofia, ela entende que... Bom, esse assunto ele é bem antigo, né? Hoje a gente está discutindo algo que... aquela declaração de senciência dos animais aconteceu em 2012. Os cientistas declararam que os animais são sencientes na Inglaterra. Mas os jainistas já sabiam disso há 4.000 anos, tanto que eles têm a maior devoção dos animais, eles nem pisam nas formigas, porque existe uma sacralidade, existe um respeito, existe uma devoção. É mais nesse sentido que a teosofia vê, não nesse sentido antropocêntrico, que nós estamos no topo da pirâmide. Claro que nós temos um discernimento e faz disso, nos ensina a ter mais amor por eles, mais cuidado, mas não no sentido de que somos superiores. Estamos juntos, estamos vivendo mesmo, cada um tem o seu direito de ser. A gente fala muito isso, né? O coelho tem o direito de ser coelho, o elefante tem o direito de ser elefante, ele tem que ser aquilo que ele veio ser nessa evolução, mas ele está num processo evolutivo e a nossa função é auxiliar. É nesse sentido. Não sei se respondi a sua pergunta. Alô. Tem um mestre da linha Vaishnava, né? Se vocês tiveram com essa pergunta, né? Esse amigo que está aqui falando, o Gopinatha, ele vem da cultura Hare Krishna, mas um termo técnico, né? Seria Vaishnava ou Vaishnavismo. Essa cultura muito antiga, né? Que apresenta essa ciência da Bhagavad Gita, o qual Krishna veio e revelou há 5.000 anos atrás. E tem um mestre dentro dessa linha que fala que nós nos achamos seres humanos, né? Mas de fato nós não somos nem seres humanos, porque nós somos uma alma habitando o corpo temporariamente humano. Da mesma forma que tem uma alma aqui dentro, tem uma alma no corpinho de bactéria, o que permite ela se reproduzir, se desenvolver, nascimento, desenvolvimento, reprodução, e fim daquela bactéria.
Então nós de fato nem somos seres humanos. Nós somos essa energia espiritual pura que mantém essa estrutura, essa máquina, esse veículo, todo esse aparato cognitivo funcionando. A partir do momento que essa centelha divina saiu, a máquina para. Se não fosse essa centelha mantendo isso funcionando, essa máquina, a ciência já teria provado como manter a vida, né? A pessoa aparentemente morreu, troca o coração dela, troca o cérebro, continua. O corpo eterno. É igual um carro, o carro vai trocando as peças, você vai ter no carro. Mais velhinho, a gente vê os carrinhos bem velhinhos, Fusca, um monte de coisinha andando. Está funcionando, só trocar a peça. Então nós somos seres humanos, a gente está além desse formato temporário de seres humanos, né? Tem um ponto que é bem interessante, que nós temos capacidades um pouco mais refinadas que os outros seres. Essa é apenas o ponto diferencial. Assim como a nossa cabeça, ela está na parte superior do corpo ou na parte inferior, lá nos pés? Então existe uma hierarquia natural, assim como na natureza. O leão é conhecido como o rei dos animais, ele devora todos. Da mesma forma, o nosso corpo tem uma hierarquia, então existe uma hierarquia, né? Subordinado, quem tem capacidade de dar instrução, quem recebe, quem executa. Então tem essa visão de que o ser humano, ele, quando a alma atinge o corpo de ser humano, ela tem um compromisso muito grande, uma responsabilidade maior do que todos os outros seres. Esse que é o ponto. Então a diferença é que nos cabe, quanto habitando o corpo humano, saber cuidar dos outros corpos. Isso é pertinente aos seres humanos, porque a gente tem a capacidade de prever o futuro. Os outros animais não têm essa capacidade, se tem, é muito limitada. Então, para o ser humano, o corpo humano possibilita isso, o nosso cérebro possibilita isso. Fazer indagações, a gente não vê os macaquinhos se reunindo para filosofar. Eles estão lá comendo, bebendo, se divertindo, acasalando, dormindo, tentando quebrar coco. Né? E a gente também está nessa, a gente está tentando quebrar coco. A gente faz tudo o que os outros animais fazem, então não tem diferença a nível biológico. Mas a nível da consciência, a gente tem um algo a mais. Esse algo a mais nos permite realmente cuidar, servir. Né? Esse é o propósito do ser humano, servir. Tem um aforismo que diz: Jivera Sarupahai Krishnera Nitya Dasa. Nitya significa eterno e Dasya, servo. Então é necessário desenvolver essa consciência. Eu estou dentro do corpo humano, temporário, mas a minha natureza é de Dasya, de servo. Então eu sirvo a sociedade, sirvo a família, sirvo os outros seres. Como é que eu posso servir? Então, dentro da nossa prática, da nossa filosofia, tem essa diferença. O ser humano tem essa capacidade de cuidar, né, com todo o seu aparato, e ao mesmo tempo é igual a nível da alma. Todos os seres são iguais, né? É a mesma consciência, é a mesma alma espiritual que habita aqui, habita em você e em outros seres, né? Então tem esse detalhe. Bem, então novamente agradeço muito esse convite, a Rosa que fez o primeiro contato comigo, depois a Carol entrou em contato na sequência, trazendo vários detalhes aqui desse encontro. Agradeço muito toda a equipe aqui do MUF, não conheço todos vocês, mas parabenizo por todo esse trabalho, essa iniciativa de promover esse encontro, né, de facilitar que as pessoas venham de forma aberta, livremente, e questionem sobre vários aspectos, né, que tenha diferentes perspectivas, diferentes histórias, experiências, para a gente juntamente unir esforços, se juntar e cumprir esse papel mais importante que o ser humano está aqui para cumprir, né? É ser mais um multiplicador dessa compaixão, desse dasa, anudasa, servo do servo do servo do servo do servo. Essa é a nossa posição. Então, fechando aqui a minha fala, novamente, eu peço quem sentir no coração de participar desse programa Alimentos para a Vida, aqui é um momento para se engajar. Então esse é um engajamento, né? A gente tem toda essa parte filosófica, fazer os questionamentos, a parte científica, mas tem o engajamento, tem o nosso empenho, tem um momento prático. Então já tem esse programa que, na verdade, Food for Life, Alimentos para a Vida, é um programa
mundial. É descrito aqui num cartãozinho que vocês podem pegar ali na nossa mesa. Vocês podem até pesquisar, o maior programa de distribuição de refeições veganas do mundo. Por dia se distribui mais de 1 bilhão de refeições. Na Índia é muito conhecido, porque surgiu lá, na década de 70, com esse mestre que fundou o movimento Hare Krishna. Então, convido a todos vocês, a gente precisa expandir. Como é muito recente, nós estamos fazendo apenas uma vez no mês. Distribuímos em cerca de 150 marmitas veganas na rodoviária. Então, se vocês sentirem esse chamado, unir esforços, a gente pode já pegar tudo que está formado nesse projeto, desde a busca de patrocínio, como preparar, como armazenar, como transportar isso, já tem tudo no esquema. Então, se vocês quiserem somar, eu fico aqui à disposição para a gente fazer esse elo e ampliar esse projeto, que é prático, já está funcionando, né? Já tá aí o produto. Tá? Então, muito obrigado novamente, agradeço pela oportunidade. Geraldo, você ainda não falou sobre essa visão horizontal, tem alguma coisa que queira falar? Ou podemos encerrar? Só falar rapidinho, então, antes de encerrar, que são as perguntas difíceis do pessoal que está num nível mais avançado de estudo. Não é porque eu penso assim, essa questão que você fez especificamente do livro, né, da doutora. Veja, nós todos estamos aqui no sentido de compreender que devemos colaborar uns com os outros. Nós, seres humanos dotados de inteligência, de razão, que conseguimos tomar decisões e que já sabemos muito bem o que é certo, o que é errado, o que é mal, o que é bom, nós deveríamos sempre fazer as escolhas no sentido do bem coletivo, não egóico, não egoísta, não orgulhoso. Ainda não fazemos isso. Mas a gente tem que entender, como muito bem colocado pelo nosso irmão, que a gente já tem condições de fazer isso. Porque cada um está no seu papel, na sua função. A natureza, ela é essa distinção maravilhosa, ela se integra, tudo faz parte espontaneamente. Não precisa a gente forçar nada. Quando a gente faz algo que não é natural, aí que gera confusão. Geralmente com a atuação da inteligência humana em prejuízo do próprio ambiente, né, que lhe serve de morada e afetando a vida dos demais seres, né, nessa biodiversidade. Então veja como é interessante. Se nós somos considerados e nos consideramos superiores, já que vamos entrar nesse mérito, aí sim é que a gente teria a obrigação de amparar, de acolher, de respeitar, de salvar, de dar todo o suporte para que esses nossos irmãos, se a gente chamá-los de irmãos menores, que tenham toda a possibilidade de vida digna, como nós temos. Então, é no mínimo o que a gente pode fazer como dever, sem entrar no mérito da evolução, porque se for entrar na evolução anímica, evidentemente o ser humano está num nível mais evoluído do que os animais irracionais, que são mais evoluídos do que as plantas, que são mais evoluídos do que os minerais. Isso a gente entende, mas a gente não entra aqui no mérito, porque a gente tem que saber distinguir uma coisa da outra, para de repente não cultuar, não é, alguma coisa como se fosse algo absoluto, quando é um irmão nosso, que merece o respeito e ser bem cuidado com toda a nossa capacidade. É por isso que há o amor, a fraternidade, a solidariedade, a compaixão que estão bem colocado aqui. Gratidão também a todos, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Antes de você falar, mas só um minutinho. Geraldo, o Gopinatha falou aqui uma coisa que faz sentido com o que você falou, né? Porque ele disse que existe um lugar onde todos somos iguais, né? Que a alma é um lugar onde todos somos. Então, talvez a ideia de evolução esteja mais relacionada à ideia de movimento, né? Se a gente passeia por todas essas... a gente vê como uma escadinha, né? Essa escadinha evolutiva, mas na essência, né? A água é água, não importa se ela está no pântano, no oceano, no céu em forma de nuvem, né? Então a alma é sempre alma. De uma certa forma, nós somos todos iguais, né? Márcia, pode, suas palavras finais, por favor. Olha, eu gostaria de agradecer, eu estou muito feliz de ter participado com vocês aqui nessa tarde, aprendi muito aqui, ouvi outras perspectivas, e eu vejo na teosofia, no movimento espírita, assim, movimentos de vanguarda. Então a gente tem um campo muito amplo para a gente trabalhar. A gente tem muita coisa, essa campanha está de parabéns, eu achei muito linda aí essa abordagem. Parabéns a todos vocês pela campanha, desejo compartilhar também, mandem para mim, vamos divulgar também na teosofia.
E sobre o desafio, eu queria só trazer um dado aqui para vocês verem o quanto é difícil essa questão. Eu também tenho formação jurídica e hoje o Código Civil está fazendo 20 anos desde a última reforma, em 2002. E a questão animal, por incrível que pareça, apesar da gente já ter uma jurisprudência falando que o animal ele é sujeito de direito, ele merece todo o respeito, ainda estão colocando ele como objeto de direito. Essa é a proposta que está indo, vai ser apresentada no Congresso pela Comissão de Juristas. Ou seja, o que eu vejo, talvez esteja faltando isso que simbolicamente a gente fez hoje, um diálogo entre as religiões, entre as instituições, para falar, olha, nós precisamos mostrar qual é o nosso ponto de vista, o que a gente pensa, e não é dessa forma. Não deixar um grupo de juristas apenas, que não tem essa consciência, esse contato com o que está acontecendo, com o que a sociedade está fazendo, está vendo, e deixar eles decidirem da forma com que eles estão colocando. E eu vi hoje o professor Signatis falando uma coisa muito interessante, que ele falou que foi a Igreja Católica que ajudou na elaboração do ECA. Talvez esteja na hora também da gente movimentar todas essas instituições para falar, para dar uma nova roupagem ao direito animal no nosso Código Civil, que é a nossa carta magna, assim, em termos de civil e de direito aplicada a esses seres. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer e lembrar também que há um tempo atrás o Dalai Lama lançou um livro convocando, inclusive, os jovens para uma revolução, a revolução da compaixão. E eu acho que é esse o grande desafio nosso, o grande convite para a ação. A compaixão passa pelo direito dos animais, passa por essa preocupação com o meio ambiente que não dá para dissociar. Ou seja, é pela compaixão, é pela empatia que nós vamos transformar esse mundo. Muito obrigada, pessoal. Gente, eu queria falar em nome do Padre Paulo, porque ele disse que vai estar aqui em Brasília em janeiro, e ele quer trocar figurinha também, viu? Vale para vocês aqui. E ele disse que está à disposição para quem quiser contar com ele para alguma palestra, alguma conversa, o que precisar, tá bom? E estamos chegando ao fim, não só desse diálogo, mas também do nosso congresso. Queremos agradecer muito a presença de vocês, o interesse de vocês. E eu, de minha parte, também quero agradecer, dizer que estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui entre amigos e entre pessoas que estão buscando ideias parecidas. E para finalizar, só para a gente encerrar, a Carol falou, né? Qual seria o futuro que a gente está imaginando? E eu queria propor uma coisa parecida, só que ao contrário, Carol. Qual que é o planeta que a gente deseja? Que nós, que já estamos iniciando a pensar essas questões multiespécie, o que a gente imagina para um futuro ideal para um planeta? E será que nós estamos fazendo alguma coisa para que isso se torne realidade? De repente a gente pode se lembrar daquela passagem lá do Antigo Testamento, que trata do sonho de Isaías, onde ele diz que um dia o cordeiro e a ovelha, não, o leão e o cordeiro pastarão juntos, né? Esse mundo onde as diferenças vão se diminuindo cada vez mais e a gente realmente acende essa consciência de que nós somos parte de um coletivo e que precisamos entender a nossa relação, cada vez mais entender a nossa relação com essa biodiversidade, faz parte do processo que a gente tem que empreender, de transformar a nossa realidade para uma realidade onde a fraternidade multiespécie, a verdadeira fraternidade realmente aconteça. Muito obrigado.